Você já se perguntou por que Santo Antônio é o santo mais rezado da história? O que fez com que milhões de pessoas ao redor do mundo confiassem a ele seus pedidos mais urgentes? Prepare-se para descobrir os milagres, a devoção e os mistérios que cercam o santo casamenteiro e como ele se tornou uma das figuras mais influentes da fé católica. A história de Santo Antônio começa no ano de 1195, em Lisboa, Portugal. Batizado como Fernando Martins de Bulhões, ele cresceu em meio à nobreza, mas desde cedo sentiu um chamado diferente. Um chamado para a fé. Ainda jovem, ele trocou sua vida confortável para seguir os passos de São Francisco de Assis, tornando-se um franciscano. E foi aí que tudo começou. Ele é um dos santos mais amados da história. Um homem cujo nome é invocado em momentos de desespero. Um pregador cujas palavras comoveram milhares. Um milagreiro que surpreendeu até os mais céticos. Um guia para os perdidos. Um ajudante dos pobres. Um protetor do amor e da fé. Esta é a extraordinária história de Santo Antônio de Pádua. Como um jovem de uma família nobre, se tornou o santo mais rezado do mundo. Quais milagres incríveis definiram seu legado? E por que milhões ainda invocam seu nome hoje? Fique conosco enquanto descobrimos a história completa e aprofundada de Santo Antônio. Sua vida, sua missão e o poder divino por trás de seus milagres. Santo Antônio de Pádua, no Brasil, tornou-se muito famoso por ser considerado o santo casamenteiro, sendo acorrido especialmente neste período pelas pessoas que desejam se casar. É uma devoção, porém Santo Antônio vai muito mais além do que permanecer no inconsciente coletivo como aquele que resolve dificuldades amorosas, mas a sua vida é um testemunho vivo de discipulado de Cristo por meio da pregação para os dias de hoje. A história de Santo Antônio começa no ano de 1195, na vibrante cidade de Lisboa, Portugal. Nascido em uma família rica e nobre, ele recebeu o nome de Fernando Martins, de Bulhões. Seus pais tinham grandes ambições para ele, um futuro de poder, influência e prestígio. Mas desde pequeno, Fernando era diferente. Enquanto outras crianças sonhavam com cavaleiros e batalhas, ele era atraído pela oração, silêncio e escritura. Aos 15 anos, ele tomou uma decisão que chocou sua família. Deixou para trás sua vida privilegiada e ingressou na ordem agostiniana, dedicando-se a uma vida de estudo e contemplação. Durante anos, Fernando estudou profundamente, dominando a teologia e as escrituras. Mas sua vida mudou para sempre quando ele ouviu uma história trágica. 5 frades franciscanos foram martirizados no Marrocos, brutalmente executados por pregar o evangelho em uma terra muçulmana. Fernando ficou abalado. A coragem desses homens acendeu um fogo dentro dele. Ele se sentiu chamado a seguir os passos deles, a espalhar o evangelho, mesmo diante da morte. Ele deixou sua ordem agostiniana, juntou-se aos franciscanos e assumiu um novo nome, Antônio. Sua missão: viajar para Marrocos e continuar o trabalho daqueles frades mártires. A viagem de Antônio ao Marrocos não era para acontecer. Pouco depois de chegar, ele caiu gravemente doente. Seu sonho de trabalho missionário foi destruído e ele não teve escolha a não ser retornar a Portugal. Mas o destino tinha outros planos para ele. No caminho para casa, uma violenta tempestade atingiu seu navio, forçando-o a sair do curso. Dias depois, ele foi parar na costa da Sicília, Itália, uma terra onde seu verdadeiro destino se revelaria. Agora, na Itália, Antônio se encontrava em um mosteiro franciscano perto de Assis. Lá,
do próprio São Francisco de Assis. No início, ele passou despercebido. Ele era humilde, falava manso e passava a maior parte do tempo em oração. Mas tudo mudou quando um dia, inesperadamente, ele foi convidado a fazer um sermão. Para espanto de todos, Antônio falou com tanta profundidade, clareza e poder que até os estudiosos mais eruditos ficaram impressionados. De sermão em sermão, espalhou-se a fama do que estava acontecendo em Pádua, causando um aumento contínuo de peregrinos. Notícias de seu extraordinário dom de pregação se espalharam como fogo. Ele logo estava viajando pela Itália e França, falando para multidões de milhares. Sua voz era como um trovão, suas palavras como fogo, convencendo pecadores a se arrependerem e trazendo os perdidos de volta a Deus. Santo Antônio de Pádua não foi apenas um grande pregador, ele foi um verdadeiro fazedor de milagres. Em sua curta, porém intensa vida, ele deixou marcas profundas por onde passou, sendo reconhecido não apenas por sua eloquência nas palavras, mas também por manifestações impressionantes de fé que desafiaram as leis da natureza. Um de seus milagres mais surpreendentes é o famoso milagre do bebê falante. Uma mulher inocente foi injustamente acusada de um crime grave, e sua única defesa veio de onde ninguém esperava. Em pleno tribunal, Santo Antônio orou com fervor, e de repente, o improvável aconteceu. Seu bebê recém-nascido falou em voz clara, proclamando a inocência de sua mãe diante de todos. Aquela cena causou espanto, mas também foi um testemunho poderoso da presença divina agindo por meio de Antônio. Outro milagre marcante foi o da mula faminta. Um herege, descrente da presença real de Cristo na Eucaristia, desafiou Antônio a provar sua fé. E foi aí que ele propôs um teste ousado. Uma mula, mantida em jejum por 3 dias, seria colocada diante de 2 alimentos, um cesto de feno e a Eucaristia consagrada. Diante de uma multidão, o animal ignorou completamente o feno e se ajoelhou diante da hóstia sagrada, em sinal de adoração. Um momento que não apenas converteu o cético, mas também marcou profundamente todos que testemunharam o milagre. Há ainda o tocante episódio do livro perdido. Um jovem frade, em um momento de fraqueza, roubou o valioso livro de Salmos de Santo Antônio. Um bem precioso naquela época, pois livros eram raríssimos. Ao perceber o sumiço, Antônio não agiu com raiva ou desespero. Ele orou. E mais uma vez, o improvável aconteceu. O ladrão, tomado pela culpa, não apenas devolveu o livro, como também pediu perdão e retornou à vida religiosa, transformado pela compaixão e pelo exemplo de Antônio. Santo Antônio tentou pregar para pessoas que se recusavam a ouvir. Sem se deixar abater, caminhou até a praia e começou a pregar para o mar. Milagrosamente, milhares de peixes se reuniram, erguendo a cabeça acima da água, como se estivessem ouvindo suas palavras. A visão comoveu profundamente as testemunhas, mesmo aquelas que o haviam rejeitado, e muitos se arrependeram na hora. Este milagre mostrou que, mesmo quando os corações humanos estão fechados, a própria natureza pode responder à verdade e ao amor com uma mensagem de fé. Mas além desses milagres incríveis, há uma razão especial que faz com que Santo Antônio seja tão amado por milhões de pessoas até hoje, especialmente por aqueles que estão em busca de um amor verdadeiro. Sim, ele também é conhecido como o Santo Casamenteiro, e essa fama surgiu por um motivo muito concreto. Durante sua vida, Antônio se preocupava profundamente com os pobres, com os aflitos e com aqueles que desejavam formar uma família, mas não tinham condições financeiras para isso. Conta-se que, em Pádua,
ele ajudou uma jovem moça que não conseguia se casar por falta de dote, algo essencial naquela época. Antônio intercedeu e, milagrosamente, o dote apareceu. Após esse caso, muitos começaram a recorrer a ele pedindo ajuda em assuntos do coração. E, como não poderia deixar de ser, muitos desses pedidos também terminaram em milagres. Assim, sua fama de santo dos casamentos se espalhou pelo mundo. Santo Antônio não é apenas um personagem do passado. Ele é um símbolo eterno de fé, justiça, compaixão e amor. Seja através de seus milagres, de sua pregação ou de sua intercessão por corações apaixonados, seu legado continua vivo até hoje, inspirando gerações a acreditarem que, com fé, nada é impossível. Após anos de pregação incansável, a saúde de Antônio começou a declinar. Ele se retirou para um pequeno mosteiro, em Pádua, Itália, onde passou seus últimos dias em oração. Em 13 de junho de 1231, aos 36 anos, Antônio faleceu. Suas últimas palavras: "Eu vejo meu Senhor." Em menos de um ano, o Papa Gregório IX o declarou santo, uma das canonizações mais rápidas da história. Hoje, o nome de Santo Antônio é invocado diariamente em todo o mundo. Ele é o santo padroeiro das coisas perdidas, dos pobres e daqueles que buscam o amor. Sua basílica em Pádua é um dos locais de peregrinação mais visitados do mundo. Sua história é a prova de que a fé, a sabedoria e a compaixão de um homem podem mudar a história. Agora perguntamos a você: você já vivenciou um milagre através de Santo Antônio? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias incríveis de fé e santidade.